Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se. E Jesus começou a ensiná-los. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos pelo tema a festa de todos os santos, não é? O que vem a ser? Santidade é uma palavra meio espúria, não? Meio difícil de se pronunciar. Praticamente são aqueles que não vivem na terra, pela ideia que se tem. Não é assim, é? Os santos não vivem na terra. Não sei onde que eles vivem. Se vivem. Não são passarinhos, não são peixes, então não vivem debaixo das águas, não vivem lá no céu, assim, esvoaçando. Talvez a confusão venha da primeira leitura, não? Mas aquilo é uma imagem para dizer a realidade que se passa. A centralização do universo em Deus. O trono da majestade, a fonte de onde provém toda a criação, todo o sustento para o universo. Isso é o Deus. A santidade está muito bem explicada, se vocês prestarem atenção, na segunda leitura. Prestaram atenção bem? Não? Pouco. Desde já, sois filhos de Deus. O que quer dizer isto? Já falei outras vezes, mas vou repetir hoje, porque é o tema. Quando fazia os cursos com as gestantes, as mulheres vinham, Frei, estou esperando um filho, estou grávida. Ai, que bom. Mas você está esperando um filho, é? Você vai ver aquele filho. Falava, você vai fazer um filho bonito. Mas por enquanto, ele é um monstrinho. Já pensou que olhares que eu recebia das mulheres? Se pudesse me excomungava, não é? Quem mãe sabe o que é isso, falado na cara dura, não é? Mas, na realidade, se nós olharmos as fotografias
Agora é possível, não é? Com esses meios modernos. O que é uma criança de 2 meses? O que é? Não é um monstrinho de gente? É ou não é? Não, é filho de Deus. Oh, meu Deus, isso é filho da mãe. Meu Deus. Foi gerado pela mãe, pelo pai. É filho da terra, não é filho do céu, é filho de Deus. Não, é por isso que eu digo, não vamos voando, vamos tentando de aterrissar, de ficar na realidade, porque senão não vamos entender bem as coisas, sabe? Entendeu? Na realidade, a imagem de uma criança de 2 meses, 3 meses ou menos, cabeção grande, olhos esbugalhados, as mãozinhas que nem uma ranzinha, aí por diante. Não é? A imagem física é isto. Mas já é filho. Deu para entender bem? Já é filho. Já existe. Já é uma vida. Muito melhor do que não existir. Do nada, já foi gerado a uma vida. E quando Nicodemos pergunta a Jesus, como é que eu faço para entrar no reino de Deus? O que é que Jesus responde? Alguém de vocês lembra? Ninguém lembra? É? Alguma coisa de criança, botar no peito da mãe? Não é de criança, não. Nicodemos, é preciso renascer. Ser concebido de novo. Vocês não lembram? Como é que você lê o Evangelho? É uma poesia que faz, não é? Tem que refletir em coisas reais, gente. É muito prático. Era tão prático que Nicodemos falou para Jesus: escuta, Jesus, como é que eu faço? Eu vou voltar no ventre de minha mãe? Não é prático. É uma conversa muito clara, muito prática. Não tem nada de confusão. Não tem nada de misticismo. Avoado. Ele entendeu, claro, que precisava renascer. Para renascer, você tem que entrar no ventre de uma mulher para que cuide de você, para desenvolver, é para depois nascer. Não dá. Então ninguém pode entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Que o reino dos céus quer dizer isto, o reino de Deus. Nicodemos até falou para ele: você é bem burrinho, é? É burro mesmo. Você é mestre em Israel, não conhece estas coisas. Quer dizer, ele deveria saber. Ele era teólogo da época. Mas isso é impossível, então responde Nicodemos. E Jesus fala: quantas vezes eu tenho ouvido: mas é difícil ser cristão, não é? Já ouviram isso? É difícil ser cristão, não é? Deus nos pede coisas impossíveis, coisas difíceis, não é? Pede um monte de penitência, um monte de isto, daquilo. Jesus não fala que é difícil. Ele fala que é impossível. Acho que é um pouco diferente de ser difícil, não é? Difícil, bem ou mal, você consegue. Impossível, você não consegue. Então é preciso renascer. Que no fundo, agora vamos à prática real dentro das igrejas.
Até hoje, a maioria das pessoas leva os filhos para serem batizados. Por quê? Por quê? Mesmo não frequentando a igreja, e aí por diante, não é? Por quê? No fundo, sente que tem algo diferente. Então vamos batizar a criança. Tem que ser batizado. Aí sim, aí se torna filho de Deus. Aí se torna. Quando está no ventre da mãe, é filho da mãe, não no sentido negativo. É gerado pela mãe. Quando no batismo, é gerado por Deus. Então há uma geração. Existem vários tipos de batismo, prestemos bem atenção. Não existe só o batismo, o sacramento, que a gente vai à igreja. Isso já, quando eu era estudante, não estou falando nada de novo, Existe o batismo, que ele chama de sangue, e que na primeira leitura fala, que são esses? Pergunta, que tem as roupas brancas, todos imaculados, foram aqueles que lavaram a sua vida no sangue do Cordeiro de Cristo, os mártires. Então, batismo de sacramento, batismo daqueles que naquela época, mesmo tendo sido ainda batizados, pelo fato de ser catecúmenos, que se preparavam a ser batizados, eram mortos. Não é a palavra mártir, não quer dizer assim, sofredor, sabia, não? A gente pensa mártir, identifica com sofredor, não é? Não é. Mártir é uma palavra grega que quer dizer testemunha. Tem nada a ver com sofredor. Eram assassinados, mas eram mártires. Testemunha de quê? Porque eles preferiam morrer a renunciar à sua fé. Porque com isso eles testemunhavam uma riqueza maior do que o próprio corpo, a vida do corpo, que era Jesus Cristo, vida eterna. Por isso que se chama mártires, testemunhas de Cristo, que era invisível, lógico. Então eles testemunhavam com a própria vida que para eles aquele Cristo era uma realidade, que valia mais do que o seu próprio corpo, mais do que a própria vida sobre a terra. Então, e depois existe o batismo de desejo, de busca. As pessoas que sem conhecer vivem uma vida digna, em busca do que é justo, do que é santo, do que é eterno, do próprio Deus que eles nem conhecem. E isto pertence a todos os povos da terra. Pode ser muçulmanos, pode ser budista, pode ser de nada, desde que a vida deles seja a vida, a maneira de viver, o coração, seja uma busca de Deus. Ficou claro isto? Então, com esse ato do batismo, nós já percebemos que o desejo que está dentro do ser humano é renascer numa vida que não seja aquela que recebemos dos pais. Mas voltando ao assunto da segunda leitura, ainda não se manifestou aquilo que nós viremos a ser. Por que não se manifestou? Porque se a criança nasce prematura, é preciso colocar num ambiente apto, que hoje em dia existe, para pegar peso, não é? Isto, eu sou um pouquinho esperto, por ter criado a primeira UTI para criança em Natal aqui no Vale do Paraíba.
Não tinha nem São José, não tinha lugar nenhum. Foi feito lá no hospital. Então, para pegar peso, para se formar e para depois poder viver no mundo. Então, ainda não se manifestou, enquanto está no ventre materno, aquilo que virá a ser. E aqui não é como acontece quando não me vê um nome, que é um verbo que depois se transforma. Qual é o bicho? O bicho de cedo? O que é? Que é um verbo feio e depois se transforma numa linda borboleta. Então não é assim que há uma transformação. Não. Se manifesta aquilo que já está dentro do ser humano. Então o que vem a ser esta bendita santidade? Eu ouço muitas vezes, acho que vocês também ouviram, não é? Todos somos chamados à santidade. Se vocês pudessem me explicar, eu gostaria. O que quer dizer isto para a gente? Já ouviram falar nas igrejas? Todos somos chamados à santidade. Não? Nunca ouviram falar? Não? Que azar. O que fala para vocês das igrejas? Todos somos chamados à santidade. O que quer dizer? Então a gente já imagina São Francisco de Assis, Santa Teresinha, e assim por diante. Que nada. Nada de tudo isso. A criança que é gerada, vamos pela conversa muito simples, ela se desenvolve no ventre materno, não é? Essa criança é chamada a ficar sempre pequenininha ou a se desenvolver? Vocês mulheres, me expliquem. Vamos deixar os homens de lado. O que vocês acham, as mães? A criança que nasceu de vocês é destinada a ficar tudo bonitinho, para sempre, no colo da mãe? Ou é destinada a se desenvolver? Que besteira que estou falando, não é? A coisa mais lógica do mundo. Desenvolver no corpo, na psique, na inteligência, no agir. Crescer. Uma palavra mais simples, não é? A ter uma plenitude de vida. Sem doenças. Nada. É uma coisa extraordinária? Ou é uma consequência real da vida? Está na lógica da vida, não é? E assim todos nós, em Deus, somos chamados ao desenvolvimento total daquela semente divina que foi colocada dentro de nós. É tão difícil de entender, não? É difícil para entender. O que é que acham, Eduardo? Talvez seja difícil explicar que seja isso. Isto que quer dizer? Todos somos chamados à santidade. Como todas as crianças são chamadas a crescer. Se tornar autônomos, se tornar capazes, se tornar homens, se tornar mulheres, a coisa mais lógica. Em Deus existe toda uma lógica de vida. Compreende? Mas, para crescer
esta vida, prestemos bem atenção, não é a vida biológica que nós recebemos de nossos pais. É a vida divina. Prestemos bem atenção. Aí se trata, cada um de nós vai definir a si mesmo o que ele é. Logo de cara você falou, filho de Deus. Mas este filho de Deus fica sempre uma anãozinha, pequenininha, não é? Não cresce nunca. Se não é somente filho de seus pais biologicamente, para desenvolver um corpo, para desenvolver uma inteligência, indo para a escola. E se esta vida na qual fomos gerados em Deus, também deve crescer. Por quê? Bom, é esta vida que é a nossa realidade. Porque foi esta vida que Cristo trouxe sobre a terra quando Ele se fez carne. Ele não veio pregar um moralismo estúpido, incapazes depois de vivermos Ele. Por exemplo, se fala agora tanto de corrupção, agora o país não vai ter corrupção, não. Só se você matar todos os homens corruptos, que não vai ter mais corrupção. Com toda certeza. Há 3.000 anos que se fala da corrupção dos governos. E dos outros. Não somente de quem está no governo, também de quem não está, por fora. Que eu conheço a história, mais ou menos são 3.000 anos. Não sei se é mais antiga ainda. Porque os homens são corruptos. Corrupção está no coração do homem. Não está na política. Não está no sistema eclesiástico com pedofilia, todas estas coisas. Não. Está no coração. E onde que tiver o homem, tem um pecado da corrupção. O que vai junto com ele? A morte também faz parte do ser humano. Não queremos pensar, mas é real. Esta vida que recebemos de Deus é pura, santa, cheia de vida. É vida cheia de vida de Deus. E eterna. Se Cristo, que era o Verbo, não tivesse tido esta vida, ele ficava lá no sepulcro. Não teria chance nenhuma de ressuscitar. Se vocês comprem uma semente que perdeu a vida em si, pode plantar e adubar o quanto quiser, ela não vai brotar. Exatamente esta vida que nós chamamos de eterna. Pois o eterno, repito mais uma vez, não é aquilo que começa depois da morte fisiológica, mas é aquilo que nem a morte do corpo pode destruir. Não porque nós, como muitos dizem, você vive porque permanece na memória dos outros. Uma ova. Você morreu. Quem está lembrando de você é outro. Não é você.
Você se apagou. Você acabou. Pode fazer todos os monumentos, todas as homenagens que quiserem para você. Você não existe mais. A vida, você é eterno, se a vida que está dentro de você permanece. É um ato de fé. Aí sim, somos filhos de Deus. Mas no sentido real. Não da boca para fora. Cada um de nós é filho de Deus, começa a acreditar em si de outra forma. E esse ser filho de Deus, como se desenvolve, como cresce. Já outra vez nós temos explicado, mas precisa voltar de novo. Não? Nós temos uma inteligência, não é? Existe. Vamos para a escola, não é? Se não existisse a inteligência, haveria as escolas. Tem escola para cachorro, ou para tatu. Parece estúpido falar assim, não é? É bem baixinho. Não tem, pode ter treinamentos, mas não escola. Mas tem escola para seres humanos, não é? Por quê? Porque nós temos uma inteligência, uma capacidade. E como é que ela se desenvolve? Através do estudo. E como é que acontece o estudo? Eu perguntei outra vez, não tem. A Bruna não está? Está aí? Você prova. Então, perguntei, o estudo é um ato material ou espiritual? E apesar de ser estudante, jovem, né? É material. Falei, tá bom, então. Eu tanto desejei, quando estudava, de pôr um livro aqui, amarrá-lo, bem apertadinho. E o dia seguinte, toda aquela ciência do livro entrar na minha cabeça. Sobretudo quando eu tenho que fazer exames, prestar exames, não é? Este é um ato material. O estudo, gente, é um ato espiritual. Nunca refletiram nisso? O que é que você ensina nas escolas, meu? O estudo é uma maneira de enxergar. Sim, mas você usa uma dimensão espiritual do teu ser, não material. Ah, sim. Não, é isso que eu quero dizer. É que por isso que nós cuidamos pouco do nosso espírito. É por isso que somos tão miseráveis na vida. E como gente que não vai à escola. Eu tive um amigo. Sim, eu tive um amigo da minha classe. Eu era bom na escola. Não por merecimento, nasci assim. Entendeu? Mas este meu amigo era muito mais inteligente do que eu. Mas o pai trabalhava com a enxada. Ele falou, meu filho não vai estudar, não. O professor foi até ele. Deixa seu filho estudar. Meu filho não vai estudar, não. Ele vai trabalhar com a enxada. Entendeu? Não desenvolveu aquela capacidade que ele tinha. E assim espiritualmente. Desde já nós somos gerados por Deus no Espírito, mas nós não desenvolvemos a nossa capacidade espiritual. É por isso que moralmente somos tão miseráveis. Quando eu leio lá, perdoai-me, Senhor, pela minha mesquinhez,
pelo meu egoísmo, tá bom. Deus pode falar, tá bom, eu te perdoo, mas estuda. Muda o teu coração. Deixa eu crescer em você. Você é egoísta, mas eu sou generoso. Deixa eu entrar dentro de você e você será generoso. Eu não estou te pedindo nada. Estou te oferecendo tudo. Então nós cresceremos na nossa dimensão divina, porque o veremos como Ele é, face a face. Mas nós o veremos como? Como a ciência se capta através do estudo da inteligência, assim Deus se capta através da alma. Por que nós temos esta alma? Para captar a Deus. A inteligência é feita para estudar. Aí vem o segredo da oração. Rezar com a alma, não da boca para fora. Rezar com a alma. E aquele termo, felizes os ignorantes que serão o reino do céu. Onde que está escrito isso? Eu não sei, eu vi na igreja. Ouviu na igreja? Nós lemos. Não sei. Nós lemos hoje. Parece que não é a mesma coisa, não. Pois é. No Evangelho, no meu Evangelho, que parece que se lê no mundo inteiro, é felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Tem mais uma. Felizes os pobres de coração. Aqui não fala os pobres de dinheiro. Os pobres de coração. Nem vou falar o que quer dizer pobre de coração, minha gente, porque senão vocês vão assustar. E quando existe um vazio, um abismo enorme dentro de nós, quando tudo acaba, tudo morre, os afetos, os sentimentos, tudo. Isto é pobre de espírito, de coração. Aí se criou, é uma tragédia grande, não é? Aí se criou espaço para Deus vir habitar. A pobreza não é um valor. É a predisposição para encontrar o valor que é Deus. É Deus que é vida. Então, para terminarmos, somos chamados à santidade, que ser, somos chamados à plenitude da vida. Eu troco esta palavra. Como a criança fisicamente é chamada a desenvolver e a crescer, uma palavra mais simples. Assim, espiritualmente, nós somos chamados, desde que fomos gerados em Deus, para crescer nele. Porque nele nós encontraremos o nosso total desenvolvimento. Tanto que até o próprio corpo, com a morte, será transformado. Ele não será mais um corpo psíquico, que é ser feito de afetos humanos que nós sentimos, de raivas humanas também, e aí por diante. Vai ser transformado em um corpo espiritual. O próprio corpo vai participar disso. O cristianismo é muito real. Que pena. Tenho que dizer.
Quando alguém vem me falar que para a gente se purificar, tem que se reencarnar para pagar, você sabe do que estou falando, não é? Do Espiritismo. A maior besteira que os homens, não estou falando das pessoas, que tive muitos amigos espíritas maravilhosos, estou falando da ideia. A maior besteira que se possa colocar dentro da humanidade. Aqui não se trata de purificação, gente. Se trata de plenitude, de desenvolvimento. Me parece que é um pouco diferente, não é? Você pode vir ao mundo 1000 vezes para pagar todos os erros que você fez, que você não ganhou nada. Se trata de você crescer naquilo que você já possui. E como disse antes, nós podemos desenvolver isto somente vendo a Deus. Não é o Frei Vitório que está falando isso. Gostaria eu de ter tanta ciência, mas não tenho. Eu tenho um pouquinho de fé. E creio naquilo que São João fala. Nós seremos e poderemos nos chamar filhos de Deus, porque o veremos face a face, tal como Ele é. Com a alma nós veremos a Deus. E Deus é o livro da vida. É o livro da vida. Nele nós encontraremos todos os segredos da vida. Todos os mistérios da vida. Então não fomos chamados para coisa pequena, não. Não fomos chamados para coisa pequena. Como quando nossos pais nos geraram, nos alimentaram, é para que chegássemos a ser alguém na vida, não é? Ou não? Estão me enganando? Será que Deus é menos pai do que os nossos pais da terra? Não somente isso. E termino. Você sabe o que é a glória de Deus? Só para terminar agora no conjunto da ideia. Não só. Lá na primeira leitura, fala que tinha os anjos esvoaçando para cá, para lá, não é? E a gente, espetáculo maravilhoso. Aquilo é a glória de Deus, as trombetas, tudo, não é? Qual é a glória dos pais? Respondo eu. Um filho bem-sucedido, ou não? É? Vocês que têm um filho pequeno lá, qual será a vossa glória? Vocês que têm os filhos já crescidos e você atrás que tem um pequeno. Qual será a vossa glória? Um dia apresentar o vosso filho como homem maravilhoso, não é? Nós seremos a glória de Deus, porque somos seus filhos.